Amados, bom dia. Hoje é dia 14 de fevereiro do ano da graça de 2025. É sexta-feira, também vamos terminar aqui, como habitualmente, a nossa sequência de reflexões. Esta semana, particularmente através da vida de José e do texto que em Gênesis descreve a sua vida e através da qual nós aprendemos a conhecer um pouco melhor o nosso Deus, o Deus de José e a forma como ele experimentou essa realidade na sua vida. As últimas palavras que Moisés registra sobre José, antes mesmo de descrever o momento da sua morte, diz o seguinte, isto é, a parte final do encontro de José com os seus irmãos, depois de se revelar, ele diz assim, não temais, isto é, José a falar com os seus irmãos, não temais, estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Sem dúvida nenhuma, se há uma coisa que nós percebemos e aprendemos na experiência de José, é que Deus revela-se das formas mais impressionantes e improváveis. E isso aconteceu na vida dele de muitas formas, quando foi traído, quando foi vendido, quando foi tentado já na casa de Potifar, quando todo este processo foi acontecendo para percebermos que Deus tinha um propósito de colocar José num lugar determinante para abençoar a sua família e o seu povo. No domingo eu comecei por partilhar com os irmãos, com a igreja, que uma das coisas que nos dificulta no processo de conhecer Deus é que nós tendemos a limitar toda a nossa vida em relação à nossa existência, uma existência física limitada, temporal, mortal, incapaz, tantas vezes com limitações. E depois projetamos isso para o nosso Deus e projetamos isso para a comunicação do nosso Deus, mas Deus não é físico, não é limitado, tem todo o poder, sabe todas as coisas, vê tudo. Ele é omnipotente, onipresente, omnisciente. Este é o Deus pleno. Não podemos condicionar a sua comunicação para connosco à nossa limitação, embora Deus tenha o cuidado de o fazer de forma a que nós possamos entender, mas temos que abrir a nossa mente e o nosso coração para perceber que tantas vezes, em momentos em que nós podemos estar a considerar que o que está a acontecer é um percalço, é um acidente, aquilo que às vezes algumas pessoas chamam de azar, não, é Deus a agir, Deus a permitir, Deus a revelar-se, Deus a dar-se a conhecer, Deus a levar-nos a lugares para o conhecermos melhor. É isso que Deus está a fazer. Amados, não podemos ter essas barreiras para conhecer Deus, não podemos condicionar Deus àquilo que nós somos. Deus vai usar tudo para comunicar connosco, para se dar a conhecer, para que nós possamos entender e conhecer não só quem Ele é, mas os seus propósitos. E Deus, é outra coisa que aprendemos aqui com José, é que Deus tem um plano absolutamente sublime e inclui-nos nesse plano. O pastor Sidney, que nos é muito querido e próximo, costuma dizer que Deus não tem uma missão para a igreja e para mim. Deus tem uma missão, tem-me a mim e à igreja para a missão. Ou seja, Deus tem um propósito que vai muito além daquilo que nós somos individualmente e como igreja, como povo, e depois incluímos lá para concretizar. E foi isso que aconteceu com José. Deus tinha um plano de abençoar aquela nação e incluiu José nesse processo. Precisamos de perceber que nesses momentos Deus está-se a dar a revelar e está-se a manifestar para nós o conhecermos melhor e não há limites para ele fazer isso. Aprendemos também que, de facto, nas situações mais difíceis, Deus nunca nos abandona. Tanto assim nós permaneçamos fiéis, Deus nunca nos abandona. Ele espera de nós a nossa fidelidade, a nossa integridade, tal como José evidenciou em todos aqueles momentos, mas Ele nunca nos vai abandonar. E isso é uma forma de nós conhecermos muito bem o nosso Deus. E isso vai acontecer em todas as situações. Outra coisa que nós percebemos com José é que Deus não olha para nós para concretizar os seus planos. Nós podemos
estar cansados, exaustos, podemos ser inexperientes, incapazes, podemos ser limitados, podemos ter todas estas manifestações de limitação, mas Deus não olha para isso, porque Deus usa-nos tal qual como nós somos e Ele capacita-nos no meio às nossas limitações. A única coisa que Ele espera de nós, de facto, é uma resposta de fidelidade, de integridade e de fé autêntica, forte e inabalável naquilo que Deus é e na pessoa, no nosso caso agora, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com José nós percebemos que Deus vê muito mais além. Deus vê muito mais do que aquilo que nós estamos a ver. Nós tantas vezes, no meio das situações, olhamos para elas e ficamos aterrorizados porque vemos tudo à nossa volta caótico e Deus está a ver muito mais à frente e Ele sabe o que está a fazer e nós precisamos de confiar nisso. Precisamos de nos entregar incondicionalmente porque o nosso alvo é que, de facto, o Senhor olhe para nós e nos possa receber de braços abertos, abraçar-nos e chamar-nos de seus filhos, de nos conhecer, e, acima de tudo, de podermos também, no momento próprio, ouvir da parte do Senhor: bom e fiel servo. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Que o Senhor seja glorificado e esta experiência de conhecer Deus possa realmente crescer na nossa vida. Para a semana, no próximo domingo, vamos considerar tudo isto à luz da experiência de Moisés, outro desafio intenso para sermos desafiados a conhecer Deus. Moisés tem depois uma experiência tão diferente. Fica o convite. Um abraço grande, que Deus abençoe a todos, um dia muito abençoado e nos encontramos por aí, assim querendo o Senhor.